Olá, povo de Deus, estamos chegando por aqui com mais uma resposta em graça. E a pergunta é a seguinte: no livro de Atos dos Apóstolos, vemos que Felipe batizou o eunuco nas águas, Atos 8:38. Vemos que Pedro batizou alguns gentios em Atos 10, 47 e 48. E vemos também uma congregação onde se fazia orações com jejum, Atos 14, 23. Você diz que após a cruz, essas práticas devem ser abandonadas. Exatamente, o batismo e o jejum. O que me causa estranheza é que os acontecimentos relatados no livro de Atos já estão compreendidos no período posterior à cruz. Porque, mesmo após a cruz, ainda eram observadas estas práticas. Então, vamos lá responder a pergunta, então, que nos enviaram aqui. Bom, aqui não é difícil da gente compreender isso. Já sabemos que Paulo foi o único a defender o abandono dos costumes e também dos símbolos judaicos da lei. Por isso, todos os cristãos de origem judaica, inclusive os outros apóstolos, eles se mantiveram fiéis às práticas de antes da cruz. Olha esse texto de Atos 21, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: ó, e havendo o saudado, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Então, havendo saudado, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Versículo de número 20. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor. E disseram-lhe: bens vê, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Zeladores do quê? Da lei. Então, Felipe e Pedro batizavam porque só tinham o entendimento do chamado batismo de João nas águas. Contudo, o verdadeiro batismo não é o de João. Olha Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus, versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. Está falando João Batista. Eu, em verdade, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. E ele vos batizará com água. Batismo nas águas. Não, olha o que diz o texto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o verdadeiro batismo, meus irmãos. Esse é o verdadeiro batismo. Então, o batismo de João era o batismo nas águas. O verdadeiro batismo, então, não é o de João. De João, é lá para os judeus. Mas o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Então, Felipe e Pedro, eles batizavam porque só tinham o entendimento do chamado batismo de João, o batismo nas águas. Contudo, o verdadeiro batismo não é o de João, mas o de Jesus. Olha o texto de Gálatas 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vai dizer o que lá? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos quanto vos foste batizados de Cristo, já vos revestiste de Cristo. E eu pergunto, Cristo, aqueles que estão revestidos de Cristo, precisam ser batizados nas águas? Romanos 6, versículo 3 e 4. Romanos 6,
Versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo, vamos aqui. Então, o 3 e o 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que quando Cristo morreu, nós fomos batizados com ele. Quando Cristo foi sepultado, com ele na sua morte, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, o batismo de Cristo é a sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em suma, as congregações que aparecem em Atos dos Apóstolos eram compostas principalmente de cristãos judeus fiéis à prática da lei. Por isso que vemos em Atos, período pós-cruz, a insistência em se observar certas práticas da antiga aliança, como o batismo e também como jejuns. Mais uma resposta em graça para você aqui no nosso canal no YouTube, para a Igreja Gloriosa e também para os nossos telespectadores que nos assistem no Facebook. Deixe o seu like, se inscreva e daqui a pouco a gente vai aparecer com mais outras. Tem muitas outras perguntas aqui respondidas, falando sobre o batismo. Vamos também estar respondendo sobre o jejum, que eram práticas do antigo pacto. No novo pacto, não jejuamos, não batizamos, porque tudo isso Cristo já cumpriu, já fez. Tá bom, gente? Resposta em graça. Até a próxima.